Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso Masterclass, um curso sobre prescrição magistral personalizada no esporte. Esse curso chega até você numa parceria entre o canal de Henro Kigami, que sou eu, na árvore do crescimento, e a Via Farma, uma empresa distribuidora de ativos para a farmácia magistral. O nosso tema hoje é recuperação. Se pergunta assim: a farmácia magistral pode auxiliar na recuperação de atletas, ou de praticantes de atividade física? No meu conceito, sim, porque existem vários produtos, que a farmácia magistral pode fazer, que a indústria hoje não faz, Vocês sabem que essa área de atividade física é uma área onde existem muita indústria de suplementos trabalhando, E nós podemos atuar nesse mercado de uma forma paralela com a prescrição de profissionais, indicando associações que ele pode fazer somente na farmácia magistral. E usando até alguns ativos, visto que vários desses profissionais podem prescrever fitoterápicos, que eles vão encontrar somente nessa área também, na farmácia magistral. Então, a farmácia magistral sim tem um mercado muito grande nessa área de atleta, de praticante de atividade física. Quando você pratica um exercício físico, você faz um aeróbio ou um exercício de força, você gera um estresse metabólico. Nesse estresse metabólico ele altera a sua homeostase e pode gerar inclusive um dano ao tecido, que aqui está descrito como um dano mecânico. Você pode corrigir esse estresse metabólico e você pode corrigir esse dano mecânico. Na verdade, você pode até prevenir esse dano mecânico, Esse dano mecânico pode ser por sobrecarga, pode ser por estresse oxidativo. No caso de um estresse oxidativo, você pode utilizar um antioxidante, Você pode usar um antioxidante que tem efeito anti-inflamatório, e você vai diminuir também esse dano pela sobrecarga. Existem várias opções, Você pode fornecer a energia, apesar de que, essa linha de suplementos de macronutrientes para atividade física na loja de suplementos alimentares, ou body shop como eles chamam, já é bem evoluído, Mas você, por exemplo, tem falta de produtos. Nós podemos fazer lá um produto, por exemplo, vamos imaginar, a cafeína, ela aumenta o acúmulo de milglicogênio depois de uma atividade física. Você pode colocar uma cafeína com uma maltodextrina, ou fazer uma cápsula de cafeína com maltodextrina. Uma cápsula, depende do paciente, a gente usa em torno de 5 a 7 miligramas por quilograma de peso. Alguns estudos chegam a 3 miligramas, Então o paciente pesa, por exemplo, 80 quilos, ele pode usar 250 miligramas arredondando de cafeína e tomar junto com a maltodextrina. Não vejo nenhum problema, porque vai até otimizar o resultado de acúmulo de milglicogênio, que vai preparar ele para uma próxima atividade física. Então ele vai ter mais energia. Ele tendo mais energia, ele terá um desempenho melhor, e isso pode ser importante para esse paciente, E é lógico que você pode pensar na inflamação, Você pode trabalhar na inflamação, prevenindo a inflamação, usando um produto muito bom para isso, é a curcumina, A curcumina tem no mercado magistral, na forma do Curate, que é uma curcumina nano, que tem uma absorção 10 vezes maior. Você não precisa colocar piperina, E essa absorção tão boa assim vai trazer um benefício na recuperação do seu paciente. Além de que a curcumina, ela tem efeito antioxidante. E em momentos de repouso, por exemplo, essa curcumina vai induzir a biogênese mitocondrial, o que pode ser muito interessante, Então, se você, por exemplo, pratica o exercício físico e você aumenta, por exemplo, a sua CK, creatina quinase, você pode usar um subterfúgio interessante, que é consumir o BCA antes da atividade física, e lá junto com aquele BCA você pode colocar uma curcumina, fazer uma forma onde, umas 5 a 10 gramas de BCA com uma curcumina Curate, em torno aí de mais ou menos uns 100 a 200 miligramas, mistura, toma, vai diminuir sua CK, e você vai ter menos lesão, você terá uma, como diz, uma recuperação pré-treino,
Você pode diminuir sua citocina inflamatória também usando essa própria curcumina, né? Ou até diminuir o aumento das células brancas. Então, existem várias formas. Alguns produtos diminuindo essa inflamação vão diminuir a dor. Outros produtos para melhorar a regeneração seriam produtos que você pode, por exemplo, utilizar. Vamos imaginar, por exemplo, a própria diminuição da inflamação vai melhorar a regeneração e ao mesmo tempo uma boa proteína com carboidrato, né, vai ajudar a melhorar essa recuperação. O que você pode colocar nessa recuperação, e geralmente um whey protein, né, a gente usa depois do exercício, é um produto que dilate a artéria, né? Você pode colocar, por exemplo, ali um S7, né, um flavanol do cacau. Você pode fornecer, por exemplo, um produto que o seu atleta vai jogar lá dentro do whey dele, que pode ser rico em flavanol do cacau, ou mesmo até um extrato de flavanol do cacau que ele vai tomar junto, né? Existe também a possibilidade de fazer um nitrato inorgânico, aí você faz em cápsulas gastroresistentes, né? Mas como o nitrato inorgânico tem uma vida mais comprida no seu corpo, você pode usar antes do exercício físico, isso vai melhorar a perfusão sanguínea. Melhorando a perfusão sanguínea, ele vai fazer com que vocês tenham a chegada de mais hormônios e mais nutrientes no músculo, né? É outra opção também. Então você pode fazer várias abordagens, né? Às vezes o complexo B não está o suficiente, o complexo B é fundamental para a recuperação, o zinco é fundamental para a recuperação do tecido. A gente imagina que não existe um processo cicatricial sem perfusão sanguínea e sem zinco, né? Um ponto importante, né, é aquela famosa carboidrato que libera insulina, né? Os carboidratos em geral que são absorvidos liberam insulina, e a insulina ela é regenerador de tecido, né? Então você tem que fazer essa sincronização. Mas, por exemplo, para a insulina regenerar o tecido, ela tem que a regeneração para você vai fazer aminoácidos não essenciais, né? Você precisa de B6. Agora, quanto que o pessoal fornece? Tem que fornecer uma dose maior. Você pode fornecer como suplemento adicional um AB6, um AB12, um ácido fólico, uma colina, que é fundamental para reestruturar a membrana, né? E aí você faz uma recuperação melhor no seu paciente. Existem várias formas, né? Você pode prevenir o dano, você pode diminuir o estresse oxidativo, diminuir a inflamação, né? Você pode usar na primeira defesa substratos para você fazer suas enzimas antioxidantes. Por quê, né? Quando você agride primeiro o seu corpo, gera radical livre, numa quantidade até inicial pequena, você estimula o fator de transição chamado NRF2. O NRF2 vai aumentar suas enzimas antioxidantes, né? E você vai aumentar quem? Se você for um aeróbio, você tem que pôr manganês, porque você vai aumentar a sua prosmutase mitocondrial. Se você não for aeróbio, aí o ideal é você aumentar a sua suprasmutase citoplasmática. E aí é cobre e zinco, né? E você tem que aumentar a sua glutationa peroxidase, e aí é o selênio, né? Você pode fazer melhora de energia, aí você pode colocar uma coisa Q10 junto para proteger sua mitocôndria do estresse oxidativo junto com manganês. Existem várias possibilidades, né? E se você suplementar esses produtos, por exemplo, junto com a cisteína, que você vai na resposta do NRF2 aumentar a produção de glutationa, você vai melhorar o estresse oxidativo e nitrosativo, vai compensar a função mitocondrial, vai diminuir o processo inflamatório. Então, seu atleta conseguirá treinar melhor, né? E é lógico, se você modular a inflamação, o atleta sentirá menos dor, né? Não é que você dá um analgésico para ele não sentir dor, porque se você der só um produto para controlar a dor, ele vai continuar tendo a agressão metabólica e ele vai ficar sem dor. Então ele pensa assim, pô, tô sem dor, então eu vou treinar. Mas se ele tem a inflamação e treinar com essa inflamação, ele pode gerar mais agressão, aí ele pode ter lesão, né? Então tudo isso tem que ser explicado para o atleta, para o profissional da saúde. E é lógico que se você trabalhar de uma forma correta, você vai conseguir fazer esse controle melhor do seu paciente. Um exemplo é o do estresse oxidativo. Você não pode inibir a adaptação, né? Você tem que deixar o radical livre gerar a adaptação e você tem que entrar com o sistema antioxidante quando você estiver operando o dano, né? Eu gosto muito da curcumina para isso, eu gosto muito do curete, mas você pode usar uma dose pequena, 50, 100 miligramas, vai ser o suficiente para você ter o efeito anti-inflamatório que você precisa, porque na verdade você não está tratando uma doença inflamatória grave, você está prevenindo uma inflamação. Então você pode usar, por exemplo, várias abordagens. Você pode usar proteína, anti-inflamatórios não esteroidais, eu até não recomendo muito. Por quê?
porque ele vai enganar o seu corpo, né, o corpo do atleta. Então ele vai diminuir a inflamação, sim, mas ele tem efeito analgésico. Muitas vezes ele pode ter efeito analgésico sem ter diminuído ou liberado completamente a inflamação. Ao não sentir dor, o atleta pensa assim, pô, eu não estou com dor, não estou lesionado. Muitas vezes ele tem essa lesão e ele não tem um processo inflamatório grave, né? Ele tem ali a inflamação subjacente no músculo e ele não sente dor, vai treinar e ele vai ter problema. Então tem que usar de forma racional. Existem várias formas de você abordar o tratamento, né? Moléculas antioxidantes. Por exemplo, a curcumina vai fazer o efeito do suco de cereja, do suco de romã, né? A beterraba, eu prefiro um nitrato, mas se você quiser usar o suco de beterraba, tudo bem, mas o nitrato em forma de cápsulas, gases resistentes, é totalmente seguro. Você tem certeza absoluta que ele vai ser absorvido. Quando você coloca gás resistente, ele passa pelo estômago de forma incólume, né? A vitamina D, muitas vezes as doses, né, que existem nos suplementos alimentares não tem a quantidade que você precisa. Principalmente se você considerar que tem uma vitamina D levezinha ali na proteína do soro do leite, da produção do leite do paciente, por exemplo, né? A creatina não tem muito o que fazer nela, né? Você tem que mais acertar o momento para usar. Existe esse conceito também. O hidroximetilbutrato é um bom produto para você usar em pacientes mais idosos, né? Seria fantástico. A citrulina vai trazer uma sinergia com o nitrato, os dois vão ser sinérgicos no aumento de produção de dióxido nítrico, mas você pode estimular a ENOS, que é a óxido sintetase endotelial, usando, por exemplo, o flavonoide do cacau, e você pode usar uma mistura de 7 extratos que no mercado das farmácias de manipulação hoje se chama S7. Uma dose de 50 mg, ele duplica a produção de óxido nítrico no seu paciente, né? Então é interessante porque você pode usar vários produtos. A bromelina, por exemplo, você pode usar como protease, mas você pode, por exemplo, ajudar o paciente a recuperar de lesão na articulação, né? Bromelina é um bom produto como condoprotetor. Mas se você quer um condoprotetor muito bom, você pode usar uma mistura de colágeno com ácido hialurônico e glicosaminoglicanas, né? Vai funcionar muito bem. Aí você coloca ali também uma curcumina, que tem efeito antioxidante, anti-inflamatório, né? E aí você tem um benefício. O gengibre terá efeito anti-inflamatório. Então, veja bem, se o seu paciente faz uma atividade física onde ele tem sempre lesão articular, né? Uma espécie de osteoartrite inicial do atleta, né? Você pode dar o colágeno hidrolisado, eu gosto de colágeno hidrolisado para isso, com um ácido hialurônico, né? Mistura os dois, ainda coloca um gengibre ali, né? Pode colocar até um pozinho de gengibre, um extrato de gengibre, e aí você vai ter um efeito bom na prevenção da lesão no paciente, né? Então existem várias formas de você fazer uma recuperação. Então você tem que focar o que, né? O dano muscular, a inflamação, a dor, você melhora focando o dano, né? Mas, por exemplo, um gengibre. O gengibre tem demonstrado o benefício da dor e na inflamação. E geralmente você não encontra ele em suplementos alimentares destinados ao praticante de atividade física. Se você levar em consideração que o gengibre é levemente termogênico, o gengibre também vai ter um efeito mais interessante. Então você tem alguns produtos que o pessoal já fala, não, isso aqui funciona, né? Tipo ômega 3, vitamina D, creatina. Ômega 3 você tem na sua farmácia, com certeza, uma fonte de ômega 3, você tem que só estabelecer a dose. E é lógico que você vai fazer a orientação, que é aquela diferença que você, farmacêutico, faz para o paciente, né? Ei, o ômega 3 você tem que ingerir em jejum, né? Perdão. O ômega 3 você tem que ingerir com a refeição, né? Ele é melhor absorvido das refeições, então você vai tomar ou no almoço ou no jantar, ou no almoço e no jantar, porque geralmente é de gestão de 2 a 3 gramas por dia, né? E aí o seu paciente toma na hora certa, ele vai ter um resultado melhor com certeza. Então, por exemplo, se ele toma em jejum, a absorção será menor. Uma quantidade de 3 gramas pode dar até uma esteatorreia nele, mas aí você tem que fazer o que? Eu não estou absorvendo bem, eu tenho um mal-estar. Você pode trabalhar com enzimas digestivas também junto, né, com o seu paciente. Existem várias possibilidades, né? No caso do ômega, você tem que administrar lipases, né, e sais biliares. Aí o seu paciente vai ter o resultado, é muito importante. A creatina, isso já não tem muito o que inventar na creatina, você encontra nas lojas de body shop, né? Cereja e romã
eles são ricos em moléculas antioxidantes. Eu não ficaria inventando muito, né? Você pode até falar para o seu paciente: não, toma um suco de cereja após atividade física, não toma um suco de romã, toma um suco de beterraba. O suco de beterraba eu prefiro que você tome antes, né? Porque ele vai melhorar a perfusão sanguínea e isso vai diminuir o dano. Porque a perfusão sanguínea aumentada vai chegar mais nutrientes, não só oxigênio. No atleta aeróbio, ele terá um recurso ergogênico, será um recurso ergogênico, mas no atleta que não é aeróbio, vai chegar mais nutrientes, isso é fundamental, né? Então você pode usar, por exemplo, uma cereja, uma romã, mas você também pode fazer, por exemplo, a curcumina. Ele vai ter efeito antioxidante anti-inflamatório da mesma forma, né? A beterraba, eu às vezes prefiro usar o nitrato inorgânico, porque o paciente já toma tanta coisa, né? Toma whey, toma maltodextrina, mistura na água, bate o shake, né? E a beterraba, ele não deve ficar misturando com os outros produtos, né? Então o que eu faço? Eu faço o nitrato em cápsulas gastroexistentes, em torno de 1 grama, ele tomando aí mais ou menos 1h30 antes da prática de atividade física. Ele vai funcionar durante a atividade física e vai ficar mais ou menos umas 6 horas ali, convertendo para óxido nítrico quando for necessário, né? Porque o que converte o nitrato para óxido nítrico é o sistema redutor. E o sistema redutor é quando você desenvolve uma acidose metabólica, quando você ativa a xantinoxidutase, quando você gera uma deoxihemoglobina, né? Então você pode fazer esses tratamentos dessa forma. Orientar também vai fazer muita diferença. Você pode fazer também o que a gente chama de reabastecimento energético. Se você for reabastecer ele com, por exemplo, maltodextrina, ele compra maltodextrina, fica muito barato na Body Shop, né? E você manda ele tomar junto com uma cafeína 5 mg por quilograma de peso, vai aumentar o acúmulo de milglicogênio. Os estudos mostram muito bem isso. Agora, se você quer dar um upgrade, põe um mil-inositol. O mil-inositol vai aumentar a sensação da insulina. Com isso, você vai fazer o quê? Vai fazer mais milglicogênio ainda, né? Então, uma formulação muito boa para você fazer a reposição de combustível no músculo dele é você fazer uma maltodextrina junto com a cafeína, junto com o minoxidil, né? E mandar bala. Ele vai ter um resultado muito bom. Minoxidil vai ser em torno de 1 grama, 500 miligramas a 1 grama vai ser o suficiente, né? Reidratar, você tem vários produtos para reidratação, né? Você tem N produtos para reidratação. Geralmente eles têm sódio, potássio, ele tem uma limitação na legislação, né? Eu faria um reidratante, eu colocaria um zinco, eu colocaria um potássio, um magnésio, porque ele também perde esses sais. Ele não perde só cloreto, não. O cloreto é o que ele mais perde, mas ele perde potássio, magnésio, cromo, né? Esses produtos poderiam ser administrados na reidratação, né? Assim como se você for fazer a reidratação dele, você pode colocar proteína e carboidrato no líquido de reidratação dele. O que vai acontecer? Ele vai reganhar o peso mais rápido, ou seja, o reganho de peso é mais rápido no paciente. No reparo, você vai dar uma proteína com carboidrato, mas vitaminas e minerais são fundamentais. E muitas vezes eu vejo a falta de algumas vitaminas, né? Eu vejo a falta de B6 para transaminação, para gerar aminoácidos não essenciais. Eu vejo a falta de B1, de B2, de B3. Realmente o pessoal coloca muito pouco, né? Eu vejo uma deficiência de B12, de ácido fólico, né? A B6 eu já falei, né? Para fazer a metilação. Eu vejo uma falta de colina para fazer membrana, né? E eu vejo uma falta de metionina. Metionina é um substrato fundamental para você fazer metilação. A metilação é fundamental para fazer regeneração de tecido. Um exemplo, a metionina é usada como hepatoblotor para regenerar o fígado, né? E aí você melhora essa proteína. Você pode colocar ali tipo 1 grama de metionina, 100 miligramas de B6, né? Colocar mais, tem que ver o que ele está usando para você fazer aquela complementação. Com certeza o resultado dele será melhor, né? E é lógico que você tem que sempre pensar assim, né? Os aminoácidos, aminoacidemia. Quando ele tiver essa aminoacidemia e ele precisar fazer recuperação, esse aminoácido tem que chegar no músculo, então você tem que estimular a perfusão sanguínea. Eu gosto muito do S7 para essa finalidade. Você tem que ingerir o S7 mais ou menos aí em torno de 45 minutos antes, né?
Colocar mais arginina e mais citrulina vai ajudar bastante, mas ele só vai funcionar se você tiver estímulo da NOS, quem faz isso é o S7. Você pode usar o flavonoide cacau, você pode usar o nitrato inorgânico, mas é bom você tomar fora de horário do whey, porque geralmente o whey tem vitaminas e minerais. Isso pode atrapalhar o efeito do seu nitrato, então você toma bem antes, toma pelo menos 1 hora antes, né? E aí você melhora a perfusão sanguínea. Melhorar a perfusão sanguínea faz com que esses produtos cheguem no seu músculo, dilatando as suas artérias. O resultado será com certeza melhor, né? Então, quando você pensa no atleta na recuperação, você pode começar pensando na inflamação e nos radicais livres, que eles andam de mãos dadas, né? A inflamação gera radical livre, o radical livre gera inflamação. Então você tem esse processo em conjunto. E o que eu faria? Para inflamação e para o estresse oxidativo, eu usaria a curcumina na forma do curete, né? 100 mg é o suficiente, ele é absorvido 10 vezes mais, então equivaleria a você estar consumindo 1 grama de curcumina comum, né? E aí você pode tomar antes da atividade física, então de 1 hora antes, né? Então você pode tomar exatamente para prevenir essa inflamação e o estresse oxidativo em excesso, né? Lembrando que muitas vezes essa dose pode ser diminuída ou aumentada de acordo com o que o seu paciente reclama depois, né? Então, se ele treina e começa a sentir dor depois, é porque o efeito inflamatório não está bom. Aí você pode pensar, pô, eu preciso aumentar esse efeito anti-inflamatório no meu paciente. Aí você pode aumentar o curate, você pode colocar um outro anti-inflamatório. Por exemplo, você pode colocar um tanacetum partênio, que tem um partenolídeo, você pode colocar um gengibre, né? Que vai ter um efeito mais especificamente anti-inflamatório. Lembrando que o gengibre também é levemente termogênico. Então, tem esse ponto, né, que você pode manipular esse conceito para obter um resultado melhor. Como antioxidante, não é bom que falte os substratos para você fazer suas enzimas antioxidantes. Aqui tem um eixo português, desculpe. O manganês, se o seu praticante de atividade física é aeróbio, né, porque você precisa da supraoximutase mitocondrial, ela precisa de manganês. Mas se o seu atleta é atleta resistido, mantenha uma dose menor, meio miligrama, porque ela vai precisar da mitocôndria, mas na recuperação. Zinco, selênio são os principais, né? O zinco, o cobre, você tem que olhar se o paciente está precisando, né? Porque o cobre ele gera estresse oxidativo. Cobre e ferro pode haver necessidade, mas você tem que olhar como é que anda a anemia do seu paciente, né? Tipo a hematócrito-hemoglobina, para ver se precisa de ferro. O atleta ele não pode treinar com anemia, né? Com hematócrito-hemoglobina baixa. Isso é um exame que tem que dizer. O cobre você vai usar a ceruloplasmina. Se a ceruloplasmina estiver baixa, é porque o cobre está baixo, né? Se a ceruloplasmina está normal ou alta, não preocupa não, que pode ser até inflamação. Então a ceruloplasmina é um marcador bom quando o cobre está baixo. Você põe o selênio para sua supraoximutase e o magnésio, por quê? Porque toda reação de transferência de fosfato de alta energia precisa de magnésio, né? Aqui você pode colocar depois uma coisa, uma Q10, né? Para a cadeia de transporte elétrico, seu paciente, seu aeróbio. Você pode colocar outros produtos, talvez uma N-acetilcisteína, né, para formar glutationa, que seria uma defesa também importante, aí uns 500 mg de NAC seria fundamental para você colocar na formulação. Você pode ir melhorando as formulações, né? Eu estou fazendo uma sugestão básica para você, e é lógico que você pode melhorar a sua formulação da forma como você quiser. A perfusão sanguínea, né? O que eu gosto? Eu gosto do nitrato em cápsulas gastroresistentes, né? É uma forma boa de você fazer um caminho não canônico de formação de óxido nítrico. Você pode fazer 500 mg, mandar tomar 1 ou 2 cápsulas. Mas isso é bom você tomar bem antes da atividade física, porque ele dura mais ou menos 6 horas lá no seu corpo. E eu gosto do S7. O S7 é uma mistura de 7 extratos que 50 mg ele praticamente dobra a atividade da ENOS. E o que é a ENOS? A ENOS é a produção de óxido nítrico pelo caminho enzimático. Então você, administrando os dois, você aumenta a produção pelo caminho não enzimático, pelo caminho enzimático. Aí não há artéria que não dilate, né? Lembrando que no S7, quando você administrar ele, você vai estimular a ENOS. Seu paciente tem que ter arginina e ácido fólico para fazer o seu óxido nítrico, né? Às vezes você pode usar a arginina, a citrulina, né, o ácido fólico, e melhorar a sua formulação, por que não? Mas de repente a proteína que ele está consumindo, e geralmente esse pessoal consome muita proteína, já tem a quantidade de arginina que ele precisa. Porque tem a questão também assim, né? O paciente tem que poder pagar essas questões todas, né? Então ele tem que ter dinheiro para pagar esse produto. Vamos supor, por exemplo, o paciente aeróbio, né?
e você quer dilatar a artéria dele. Se ele consome, por exemplo, o colágeno já previne alguma lesão articular, né? Mas o colágeno tem quase 10% de arginina, o que já é bom, né? Já está no nível bom. É só você dar uma pitada de S7 e uma pitada de ácido fólico que ele vai fazer o óxido nítrico dele, né? Na sugestão 2, o S7. O S7 você pode dilatar a sua artéria, por exemplo, se você for um atleta mais velhinho, né? Eu recomendo assim, mais velhinho que eu diga assim, à medida que a gente vai envelhecendo, vamos produzindo menos óxido nítrico. Então, um atleta de 30 anos para cima, tomar 2 vezes por dia. Não tomar só ali porque você está fazendo atividade física, mas tomar também para aumentar a produção de óxido nítrico sua, porque o aumento de produção de óxido nítrico dilata a sua artéria, né, e melhora, previne a aterosclerose, né, e induz a biologia mitocondrial. E também melhora a função cerebral. Né, então, você tem outros efeitos adicionais também do seu paciente, né. Nas proteínas, se o seu paciente falar, não, eu já tomo whey, ele toma o hidrolisado, ele toma a caseína, ele toma a proteína do ovo, a albumina, né? Vários produtos, né? Porque o que tem que acontecer? Na minha opinião, tem que dilatar a artéria para essa proteína chegar, né, no músculo. Então o S7 seria uma opção muito boa. Eu não misturaria o nitrato, porque o nitrato, muitas vezes esse produto, o nitrato jogado diretamente naquela mistura ali, ali geralmente nas vitaminas, lá no whey protein tem vitamina e mineral. Algumas vitaminas podem reduzir o nitrato para óxido nítrico, aí não seria interessante. Então eu uso o S7 e você pode usar o nitrato, mas em cápsulas gastroresistentes. Mas você não toma junto com a proteína, você toma antes da proteína. O S7 também você toma antes da proteína, porque quando a proteína chegar, você já está com a capacidade de dilatação, né? O interessante é que quando você usar a proteína, as proteínas liberam a insulina. A insulina estimula a NOS, o S7 vai aumentar esse estímulo e a NOS vai converter a arginina para óxido nítrico mais citrulina, né? E aí você tem que ter o ácido fólico na quantidade boa. Outro ponto é que se você foca no anabolismo, você tem que aumentar a metionina, colina, ácido fólico, vitamina B12 e B6, né? Essa é a minha quantidade que eu daria adicional para esses pacientes, né? E se é o aeróbio, eu faria a mesma coisa. Por quê? Porque o aeróbio ele está recuperando as estruturas, né? A colina é fundamental para você fazer sua membrana. E aí, depende do atleta que você é, se você usa o glicogênio, nessa proteína você poderia ter colocado ali uma cafeína e uma maltodextrina, né? E aí você aconselha isso para o atleta, seria muito interessante, né? E na prevenção, o que eu faço? Né? Se você faz o limiar anaeróbio e você tem aquela fadiga e o cansaço, o bicarbonato é um bom produto para você fazer em cápsulas gastroresistentes. Por quê? Porque você não tem destruição do bicarbonato. Aqui está errado, é a beta-alanina, desculpem, né? Eu andei comendo bola nessa aula de hoje com os errinhos de português. Né? A beta-alanina que a gente faz, a gente põe em forma de cápsula e manda tomar 1 grama 4 vezes ao dia para aumentar a quantidade de carnosina no paciente. A carnosina tem efeito antiglicante, a carnosina tem efeito antioxidante, a carnosina vai aumentar o rendimento físico quando nesse atleta o limiar anaeróbio é importante. Né? Lembrando que quando mais ácido lático você faz, mais acidose você gera, mais inflamação você gera também, né? Para recuperação, o que a farmácia pode trabalhar? Na melhora da perfusão sanguínea, na melhora da inflamação, no controle dos radicais livres, né? Você vê que eu não citei vitamina E e vitamina C, eu citei polifenóis, que tem efeito anti-inflamatório também, aumentar suas enzimas antioxidantes, na minha opinião é o suficiente, né? Mas você pode, por exemplo, aumentar o NAD. Você pode usar uma nicotina ribosídeo também, que vai aumentar a sua capacidade antioxidante, né? Você vai usar substrato para geração, pré ou pós. Cada caso é um caso. E o ideal é que você volte nas aulas, estude cada caso e com base em cada caso estudado você faça a suplementação adequada para o seu paciente. Legal, meus meninos? Muito obrigado por terem participado desse curso. Agradeço a todos vocês pela presença, né? E esse curso ele vai ser repassado novamente. E se vocês puderem ajudar a divulgar o curso, né, fazer uma análise crítica e mostrar que o curso pode ser útil para os seus colegas, seria uma
boa ajuda para nós todos, tá bom? Muito obrigado a todo mundo, beijão para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.